Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula de hoje eu vou te ensinar sobre os botões de filtros rápidos que a gente pode criar no Wireshark. São customizações criadas no Wireshark que facilitam muito o teu dia a dia para aplicar os filtros que você mais utiliza. A gente, como trabalha muito com voz sobre IP, geralmente tem que entrar dentro dos filtros do protocolo SIP, RTP, protocolos auxiliares como DNS, STUM, ARP, CMP, por exemplo. E como esses filtros são de uso diário, para a gente é muito conveniente criar esses filtros de acesso rápido e você vai ver que isso daí é uma mão na roda. Vamos lá então? Eu vou abrir aqui o meu Wireshark. Pode abrir o arquivo aula de filtros parte 1. Ok. Então nós temos aqui uma boa base de dados para conseguir trabalhar esses filtros de acesso rápido. Eu chamo eles de filter buttons. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aplicar um filtro, SIP. Se você for ver aqui do ladinho do Wireshark, tem esse botão de mais. Basta você clicar nele. Ele vai te pedir um label, ou seja, uma descrição. Então, se eu vier aqui colocar SIP, vou colocar maiúsculo mesmo. Você pode ver que o filtro correspondente a esse label é o que eu digitei aqui. E aqui um comentário. Mostra apenas o tráfego SIP. Pode dar um OK. E perceba só que interessante, ele criou um botão para mim aqui do lado. Quando eu clico nesse botão, você pode ver que ele está aplicando um filtro aqui. Vamos limpar o filtro e eu vou clicar novamente. Olha só, SIP. Mostrou apenas o tráfego SIP contido nesse arquivo aqui. Vamos colocar alguns outros botões aqui. SIP.método igual a invite. Pegar apenas os pacotes de invite. Então eu vou vir aqui em mais e eu vou colocar SIP invite. Comentário mostra apenas método invite. Salvei. Você pode ver que ele adicionou um novo botão aqui do lado. Então eu vou clicar no botão SIP, pode ver que voltou, botão invite. E isso aqui a gente faz agora para diversos outros métodos do protocolo SIP. Mas tem um pequeno detalhe que eu gosto de ensinar. Você pode agrupar esses botões aqui. Então, antes de tudo, vamos começar agrupando esses botões. Eu vou clicar com o botão direito sobre qualquer um dos botões e você pode ver aqui em Filter Button Preferences. E aqui você tem a mesma tela de criação desses Filter Buttons que a gente tinha visto antes. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no Label, eu vou colocar SIP //SIP. O que isso daqui significa? Esse aqui é o nome agrupador e esse aqui é o submenu depois do agrupador. Vamos dar uma olhada como vai ficar o SIP Invite. SIP //SIP Invite. Vamos criar um novo. Pode apertar o mais. SIP //SIP Options. E o método vai ser SIP.método igual a Options. E uma descrição mostra apenas método Options. Quando apertar o OK, perceba só que interessante o que vai acontecer com os botões. Eles vão ser agrupados em cima do nome SIP. Esse nome SIP é aquele método agrupador que eu tinha falado para vocês. Ou seja, o método agrupador é o primeiro nome, depois do // significa que você quer criar um menu, e esse aqui vai ser o nome depois do menu. Então, se eu vier aqui criar um novo, por exemplo, RTP, por exemplo, eu vou filtrar apenas por RTP, e aqui mostra apenas o tráfego RTP. E eu vou habilitar esse botão. Quando eu vier aqui apertar o OK, perceba que eu tenho um menu, agora SIP, para SIP Invite e SIP Options, e eu tenho um botão RTP. Se eu clicar no botão, eu vou mostrar apenas o meu tráfego RTP. Tranquilo então? Vamos criar então alguns botões que eu mais utilizo aqui no Wireshark. Vou vir aqui em Filter Button Preferences. Eu vou criar aqui SIP //SDP. Vou filtrar por SDP e mostra apenas o tráfego SDP. SIP //register, SIP.método igual a register, mostra apenas o método register. Próximo, SIP //by, SIP.método igual a by, mostra apenas o método by. Não se esqueçam de habilitar o botão.
Então, uma vez que eu crio o botão, eu posso simplesmente desabilitar ele, sip /cancel, sip.método igual a cancel, mostra apenas o método cancel. Eu vou vir aqui, eu vou clonar esse botão, update, o método, vou colocar update, mostra apenas o método update. Então, eu já criei alguns métodos SIP aqui que eu posso trabalhar. Eu não gosto de deixar eles separados por outros botões de filtro, como você está vendo aqui. O RTP aqui no meio do SIP não vai ter problema nenhum. O Wireshark ele distingue bem isso, mas visualmente, depois para gerenciar esses botões, criar botões novos, mover eles, reordenar eles, eu prefiro deixar eles na sequência correta. Tanto que se eu apertar o OK, você pode ver, ó, eu tenho todos os métodos novos criados e o RTP está aqui separado. Mas se eu vier e clicar com o botão direito Filter Button Preferences, eu posso selecionar o RTP e simplesmente trocar a ordem dele, como vocês estão vendo aqui. Existem também alguns outros botões que eu gosto de criar, por exemplo, para protocolos auxiliares. Então, vou dar o nome de AUX, de auxiliar, e aqui eu vou colocar /DNS. Então, vou colocar DNS e mostra apenas o tráfego DNS. Vou criar um novo, clonando ele, ARP, filtrar por ARP, e o nome vai ser mostra apenas o tráfego ARP. Aqui eu vou clonar ele novamente, ARP IP duplicado. Então, ARP.duplicated address detected, que a gente já viu esse filtro. Então, mostra apenas o tráfego de IP, mostra apenas o tráfego ARP IP duplicado. Outro protocolo que eu gosto bastante de utilizar é o protocolo STUM. A gente vai estudar esse protocolo mais para frente. Então, vou filtrar por STUM. Mostra apenas o protocolo STUM. Vamos clonar ele novamente. ICMP. Filtrar por ICMP. Mostra apenas o protocolo ICMP. Muito bem. E eu vou colocar aqui embaixo um todos. E aqui eu vou colocar todos os protocolos, ou seja, às vezes eu quero ter uma visão geral da minha captura, mostrando o tráfego ARP, IP duplicado, DNS, CMP, STUM. Então eu quero apresentar todos esses protocolos de uma vez só. Então basta a gente criar o nosso filtro utilizando o operador OU entre todos esses protocolos auxiliares. Vamos lá, DNS ou ARP ou STUM ou ICMP. Muito bem, vamos habilitar aqui os nossos protocolos auxiliares. Quando eu der um OK, perceba que ele vai criar mais um menu auxiliar. Ou seja, se eu quiser filtrar por DNS, basta clicar em DNS que ele vai pegar todo o meu tráfego. Se eu pegar ICMP, perceba que ele está mostrando todo o meu tráfego ICMP. Se eu pegar todos, olha só que interessante. Está pegando DNS, ICMP, STUM, ARP, ou seja, aqui ele está misturando todos os protocolos, mas em alguns momentos isso vai ser muito útil. Eu vou mostrar mais para frente. E além disso, você pode ver que o RTP ficou entre o SIP e o auxiliar. Então, vamos mover o RTP para depois dos botões auxiliares. Então, basta você clicar aqui. Vamos mover o RTP aqui para baixo. E eu vou criar mais um outro botão que eu utilizo bastante, que é SIP ou RTP. Então basta a gente filtrar por SIP ou RTP e eu vou apresenta todo o tráfego SIP mais RTP. Por que eu estou colocando esse comentário aqui do lado? Esse comentário aqui do lado ele serve para quando eu colocar o mouse sobre o botão, o Wireshark ele vai mostrar a descrição para mim, para eu saber o que faz aquele filtro. Então eu vou habilitar aqui o botão e olha só que interessante. Ó, se eu colocar o mouse aqui em cima, ó, mostra apenas o tráfego RTP. Se eu colocar o mouse aqui em cima do SIP ou RTP, apresenta todo o tráfego SIP mais RTP. E abaixo você pode ver que ele está me dando qual que é a string de filtro que eu estou apresentando para esse botão. Se eu vier aqui em auxiliar, pegar apenas ARP, olha só, filtrou tudo. Se eu vier aqui em SIP, colocar SIP invite, você pode ver que vai mostrar apenas o método invite para mim. Se eu vier aqui e colocar update, teve apenas um pacote SIP do método update. Você pode ver aqui o método update. E se você clicar aqui no X, você vai limpar todos os filtros aplicados no Wireshark, voltando à apresentação original.
Essa aqui é uma forma muito rápida de você utilizar os filtros no Wireshark, ela é muito intuitiva. Isso aqui é uma funcionalidade que você personaliza de acordo com o seu próprio uso, com a sua própria necessidade. No começo, talvez você queira fazer igual eu fiz aqui, mas no dia a dia, conforme você for utilizando o Wireshark, você vai descobrindo quais são os filtros mais interessantes para a tua aplicação prática e você vai começar a salvar esses filtros ali nos Filter Buttons. Então isso daqui é algo que você pode customizar de acordo com a sua própria necessidade, de acordo com os filtros que você mais utiliza, e esses filtros são algo que eu vou utilizar muito daqui para frente. Então eu sugiro que você aplique esse conhecimento, trabalhe essa questão dos Filter Buttons na sua própria máquina, porque esse é um recurso muito utilizado que vai trazer muita agilidade no teu dia a dia.